arianos e arianas. Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e o baralho cigano. As previsões aqui do canal são coletivas e atemporais, mas é importante que você fique até o final do vídeo, porque a sua mensagem pode estar em qualquer momento deste vídeo. Pode também ser uma previsão invertida, vale para outros pontos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus, ou o que você quiser investigar que você tenha Áries. Já deixa seu like, compartilha, comenta comigo aqui o que ressoou, e se você quiser passar por um período de limpeza de karma, Shiva é o senhor do karma, e no dia 18 de fevereiro é o Mahashivaratri, que é a grande noite de Shiva, onde a gente pode fazer um ritual de queima de karma. É o dia mais importante do ano para a gente trabalhar com essa energia de karma. Então, se você quiser saber mais, corre lá no meu Instagram, Vanessa Frigo, igual aqui do canal, que eu tô dando todas as informações por lá, ok? Então vamos lá. Por favor, eu apelo à espiritualidade, na luz e no amor, para que eu possa trazer a mensagem para Áries com amor e clareza. O que Áries precisa saber, por favor? Opa. Vocês não vão ver porque é muito pequenininho. Eu vou mostrar uma por uma, tá bom? Bom, arianos e arianas. O que tá me mostrando aqui é Senhor de Moedas com um 6 de copas. Aqui me fala de algum tipo de sucesso profissional na área do comércio, tá? Quando a gente fala de comércio, a gente logo pensa em comércio físico, mas qualquer coisa que você troque é um comércio, tá? Então, o senhor aqui de taças, ele fala muito, vou deixar aqui mais pertinho para vocês, aqui. Ele fala muito sobre a questão de comércio, de lidar com o senhor de moedas, com questões de troca de dinheiro, de comercializar, de compra e venda, de negócios. E o 6 de copas traz sucesso disso. Mas também ele fala muito sobre uma coisa que você vem investindo já faz um tempo. Então aqui está me mostrando um ganho profissional, principalmente para quem trabalha com a área comercial, tá? Ou você tem a sua empresa, ou você trabalha, ou você é comissionado, enfim, encaixa aí na sua vida, mas tem aqui um sucesso. E é algo que você já vem investindo há um tempo, então é mais do que um sucesso, é uma colheita. Então é uma época de colheita, de aumento no fluxo de caixa, inclusive. A carta da sacerdotisa, da grande sacerdotisa, a papisa, ela traz um 7 de copas, que fala sobre você perceber aquilo que está te desanimando na sua vida. Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é que está nos desanimando, né? O 7 de copas fala de coisas que são envenenadas, que estão trazendo dor de cabeça, estão deixando a gente para baixo. Só que às vezes a gente pega isso como uma sensação de exaustão, de cansaço, de desânimo, sabe? E não sabe exatamente a origem disso, aonde está essa questão. E aqui a alta sacerdotisa, a papisa, ela tem essa energia de autodescoberta, de olhar para dentro, de entender da onde está vindo. Porque parece um pouco aquela fase onde a gente acha que está tudo ruim. Mas isso é o que vai refletindo de algum tipo de insatisfação que a gente tenha. Isso pode ser profissional, pode ser emocional, pode ser com você mesmo, com as coisas que você falou, não, eu vou fazer e acontecer.
Quando a gente vira ano, normalmente a gente faz promessas e aí a gente vai passando e a gente começa a olhar e fala, pô, eu não comecei aquilo que eu falei que eu ia começar, eu não pratiquei aquilo que eu falei que eu ia praticar, eu não investi naquilo que eu falei que eu ia investir. Então é uma fase onde você vai estar questionando até as coisas que você prometeu para você mesmo. E pode ser que essa insatisfação seja exatamente disso, assim, daquilo que você não começou a colocar na terra, que você queria colocar na terra e se perdeu no meio do caminho, se perdeu no meio dos compromissos, da vida que volta ao normal, cheia de rotinas e obrigações. A alta sacerdotisa aqui pede para você olhar as coisas que você queria transformar em você ou na sua vida que você está deixando de lado. E isso tá te trazendo essa sensação de mal-estar. É uma sensação de piano, sabe? O piano vai cair na minha cabeça, ai meu Deus, o que né? E você precisa olhar para isso, tá? Com relação ao trabalho, ao dinheiro, à profissão, é uma época que vai dar um salto, vai dar uma melhoria. Eu não sei o tamanho disso, mas aqui me mostra que é só uma questão de você ter um pouco mais de paciência, porque você vai colher o fruto daquilo que você está plantando. Para alguns, tem uma coisa de alguém, o Senhor de Moedas está trazendo também uma energia de alguém do interior, ou de longe, ou de afastado, de você chegando, alguém importante chegando de um lugar distante. Para alguns de vocês, eles estão falando que são parcerias fora da sua área, da sua cidade, da sua região. Então pode ser uma parceria de fora, uma parceria de outra cidade, uma parceria de comercial, tá? Uma parceria de outro estado, de outro país, algum tipo de troca, mesmo que seja uma troca de conhecimento, mesmo que essa troca ela seja, pô, eu vou fazer um curso com uma pessoa super importante que pode me dar muitos insights e tal, mas essa pessoa ela tá em outro lugar. Mas tem dinheiro envolvido, nem que você esteja comprando curso ou fazendo curso, tá? Pode ser que seja também algum tipo de parceria de troca mesmo, de colocar o produto de outra pessoa na sua loja ou no seu estabelecimento, enfim, tá? Cada um encaixa isso aí da melhor forma possível. Vamos ver o que mais? Por favor, para Áries. Opa, já voou a carta da criança e a carta da árvore. Aqui fala, Áries, para você prestar mais atenção na sua saúde física como um todo. Aqui me parece, quando a gente vê uma criança com árvore, me parece falta de energia. Exatamente porque não tá vendo o dia a dia, tá com a cabeça em qualquer lugar menos no presente. A criança ela tem essa energia de estar no presente, aproveitar as situações que acontecem, enxergar os sinais, simplesmente estar, né? Quando ela vem trazendo essa necessidade de acordar, é quando a gente está pensando em tudo menos em estar, em se conhecer, em se conectar. Então é quando a gente está sentindo que a gente está deixando a nossa alegria de lado. Isso também pode estar, como vem com árvore, pode estar relacionado a descuido com a própria saúde, com o próprio corpo, pode estar relacionado a abusos. Tô enchendo a cara todo final de semana. Bom, teu corpo vai falar sobre isso, sem julgamento de tomar o seu vinho, a sua cervejinha, mas tudo aquilo que você está fazendo, que pode ser excessivo, pode estar trazendo aqui para você esse descuido com o próprio corpo. Tem muito, eu fico ouvindo descuido com o próprio corpo, já falei 3, 4 vezes. Então encaixa aí o que é que você está fazendo. Esse descuido, ele pode ser tanto de rotinas, quanto de falta de cuidado mesmo, sabe? Falta de cuidado de você, sei lá, cuidar do seu corpo físico, se dedicar a fazer um esporte. Eu não sei aonde é que isso está se manifestando, mas
Tá, eles estão falando que para alguns de vocês tem uma questão de estar ignorando algum tipo de dor, tá? E que deve ser visto, deve olhar. Ah, eu tô ignorando, sei lá, vou dar um exemplo porque eles falaram só ignorando a dor. Eu não sei aí qual que é a dor que você está ignorando. Vamos dizer que você esteja, sei lá, com dor aqui nas costas, entendeu? Passa um dia, 2, 3, aí some, volta e some e volta para você ir olhar o que é isso, tá? Não ficar ignorando a dor e cuidar melhor do seu corpo. A árvore, ela também traz para alguns de vocês o crescimento natural, vamos dizer assim, de algum investimento, tá? Então, para alguns de vocês, isso não está relacionado ao corpo, está relacionado ao crescimento e à colheita, tá bom? Vamos ver, para finalizar, vou pegar aqui o tarô para finalizar. Vou pegar o tarô egípcio. Por favor, para finalizar, para Áries, o que mais temos aqui? A carta da Imperatriz. A Imperatriz, quando ela vem aqui como finalização, né, tipo uma mensagem final, algum resumo, alguma coisa assim, ela fala de obstáculos sendo superados, ela fala de sentir alegria pelas coisas que você vai conquistar. Então me fala sobre conquistas. A Imperatriz, ela tem uma característica bastante interessante, que é uma energia de tá tudo, o olho do dono que engorda o gado, sabe, assim, de você estar atento a tudo que está à sua volta e vendo a coisa florescer por uma mudança interna sua, porque a Imperatriz, ela tem a postura da Imperatriz, ela tem a força, ela vai, ela está apta a fluir, porque como é uma carta de energia feminina, uma energia yin, isso significa o quê? Você está maleável às situações e aproveitando as oportunidades. Então ela fala de crescimento, de frutificação, ela fala do cuidado, do olhar focado no crescimento, nas coisas dando certo, na melhoria. Ela fala de um olhar próspero, porque não está enxergando aquilo que não está focado no problema, está focado naquilo que está dando certo, fazendo frutificar. Ela está mais preocupada, vamos dizer assim, em regar os brotos daquela flor que está cheia de botões, do que em arrancar ervas daninhas nesse momento. Então ela está cuidando daquilo que ela já tem, para depois ir arrancando o que vai estragar isso que ela já tem, tá? Então pensa assim, pensa num jardim e tem lá a sua plantinha que começou a crescer, que ainda é pequenininha, mas que tá cheia de botõezinhos, e você olha em volta, o resto do jardim tá cheio de erva daninha, tá cheio disso, tá cheio daquilo. O olhar da Imperatriz não é se preocupar com a erva daninha, com o mato, com a tranqueira que ela vai ter que limpar. Ela tá preocupada em proteger, em cuidar, em regar, em adubar aquela planta que tá florescendo. Percebe? E aí, então, conforme ela cuida dessa planta, ali mesmo ela já vai arrancando em volta dessa planta todas as ervas daninhas, vai preparando a terra, vai adubando a terra, e conforme ela cuida daquela planta, essa planta ela vai florescer e ela vai frutificar e ela vai se espalhar. Então é um processo de olhar para aquilo que é bom e cuidar daquilo que é bom. Então é isso, Áries, comenta aqui o que ressoou. Deixa seu like, dá uma olhada nos outros vídeos para você ver as suas outras previsões, ascendente, lua, Vênus, tudo isso ajuda muito e elas se complementam. Corre lá no meu Instagram se você quiser saber como que vai funcionar esse ritual de queima de karma e etc. O Instagram é Vanessa Frigo e aqui embaixo na descrição eu deixo também. Um beijo, muita luz e até semana que vem.